nos prepararmos. Assim, Senhor, é que te agradecemos por mais uma tarde onde podemos todos nos reunir diante da tua presença. Presença que sempre faz diferença em nossas vidas, que nos reorganiza emocionalmente, nos fortalece. A presença, Senhor, que nos faz lembrar do quanto somos amados. Que possamos ter as mentes e os corações abertos para receber os ensinamentos que aqui serão trazidos para a gente. Que Joana de Ângeles possa envolver o Luiz Mário, que prepara os seus estudos com tanto carinho, para que a gente possa receber na alma tudo aquilo que a gente precisa para nos levantarmos com mais força, mais determinação, em busca da nossa evolução espiritual, em busca do nosso crescimento interior. E graças a Ti, Senhor, aqui temos isso. Fica com a gente essa tarde. Graças a Deus. Boa tarde. Esquece caneta, alguém me emprestou. Eita. Eu sou um péssimo lançador, ela é uma péssima. Desculpa. Obrigado. Não ia esquecer. Ela decorou o programa inteiro do congresso, eu estava abismado. Eu achei, que memória maravilhosa. Você estava lendo? Estragou tudo. Por que você não me deixou na santa ignorância? Poxa, eu falei assim, cara, como ela sabe? Ela não parecia que estava lendo, né? Você podia trabalhar como repórter na TV. Deveria ser eu que acabou não sendo e se tornando. A Iraci tinha pedido para fazer esse dia, o nosso encontro, né? Ela sempre reserva um sábado e me escala, porque não é a gente que pede, é ela que escala, né? Tem as escalas, hein? Você está de serviço, né? É serviço. Aí ela ligou e falou assim, o Marcelo não vai poder vir no dia 18, Marcelo. Vocês já repararam que eu sempre substituo o Marcelo? Quando tem Marcelo escalado, ai meu Deus, eu saio rapidinho, né, porque vai sobrar. Aí o Marcelo, nada, é bom estar a serviço. Aí ela falou, Marcelo, que o Marcelo Show não mora mais no Rio. Aí ele só poderia vir hoje, não poderia vir no dia 18. Aí ele assim me ligou, diz, Mário, faz dia 18? Eu falo, faço. Mas como é que fica o tema? Você leva o tema, volta o tema. Né? Aí você, ok. Né? Aí eu fui transferido para o dia 18. E o Marcelo, transplantado para hoje, não veio, miserável. Então, eu vou ganhar os bônus horas dele hoje. Por que eu estou falando em bônus hora? Porque o título, né, do dia de hoje é Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Tem a ver com bônus horas, de certa maneira, né? Porque é uma forma de pagamento. E o texto grego é maravilhoso, né, porque ele é encontrado em Mateus, no Sermão da Montanha. Logo no início do que a gente acabou chamando de capítulo 6. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pega esse texto do Sermão da Montanha. Vocês se lembram que o Evangelho é o quê? 70%, o Evangelho segundo o Espiritismo é 70% o quê? Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, ele é muito poderoso, acho que para todos os cristãos, mas para a mente de Kardec, ele é algo que o move bastante, porque ele dá um relevo absurdo ao Sermão da Montanha. E aí a gente tem
né, no capítulo 13, também logo no início, essa passagem, que dá o título ao capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz, né, a sua mão direita. Tá? Que é uma expressão curiosa, mas que ele vai falar de ações amorosas no mundo. Olha só os títulos do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa. E nas instruções dos Espíritos, ele tem a caridade material e a moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. Quer dizer, é um capítulo que gira em torno de uma questão central no cristianismo espírita, que é fazer o bem, você agir eticamente de uma maneira amorosa. Tá? Muitos cristãos se derrapam nisso, porque eles reputam aquilo que é uma condição necessária como uma causa suficiente, certo? São coisas diferentes? São. Então, fazer o bem é uma condição necessária, você tem que fazer. Tá? Mesmo uma pessoa egoísta, cuja ação delas tem algum interesse pessoal, é melhor que esse egoísta faça uma ação inegoísta ou altruísta, mesmo visando um benefício próprio, do que o egoísta fazer uma ação egoísta, onde só ele terá um benefício próprio, tá certo? Aqui o sujeito é egocentrado, mas ele faz o bem pensando numa recompensa. A gente tem que dar uma visitada no texto grego, que o Emmanuel está reencarnado, ele vai fazer isso, e então já estou me adiantando, vocês já vão aprendendo, porque chega de umbral. Vamos começar a falar dos céus. Vamos falar daquilo que realmente interessa, que os espíritos nos instruem, que é buscar a essência desse sagrado que nós habitamos, para nós vivermos uma vida de beleza, de pureza, de amor, de santidade, onde realmente a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Vocês sabem quantos % de canhotos, ou de sinistros? Olha o nome de canhoto, é o quê? Sinistro. Né? Então, quantos destros existem no mundo, na população humana? 95%. Você é um cara raro. Né? Então, esse é o destro. Né? E a pessoa que escreve com a esquerda, sinistro? 5%. Né? Então, isso indica o quê? Que o cérebro tem o quê? Uma lateralidade. Não existem funções cerebrais que são mais de um hemisfério do que de outro hemisfério. Por exemplo, quando você fala com que hemisfério? Com o esquerdo, que é um hemisfério lógico. Eu tenho que construir um discurso racional, organizado, dentro de leis da lógica, para poder criar premissas e vocês concluírem adequadamente comigo, acompanharem, certo? Isso é hemisfério esquerdo. Vou fazer um cálculo matemático, isso é hemisfério esquerdo. Então, eu falo com o esquerdo. E eu canto com qual? Com o direito. A prosódia, quando eu vou declamar uma poesia, ela é do esquerdo ou do direito? É do direito. Por isso que o gago canta. Tá? Ele canta porque a gente canta com o direito. E o problema da tartamudez, não é bonito, é de que hemisfério? O problema dele é falar, não é cantar. Então, quando ele vai cantar, ele canta. Então, gagos, cantem. Que todos os males, né, espantam. Então Jesus, falando nesse sermão, ele vai dizer assim, eu adoraria eu posso convidar o povo a fazer o que a gente faz aqui
sábado de tardezinha no início? Vocês querem ver como os cristãos da antiguidade ouviam o evangelho? Vocês querem? Topam? Top? Apaga a luz. Oi? Não, eu acendo aqui a minha lanterna. Que é melhor, porque aí apaga tudo. Não. Não brilha tanto assim, não. Apaga a luz. Vamos relaxar. Ajeitem o corpo na cadeira. Vamos manter uma atitude de silêncio e de escuta. Os cristãos, nas igrejas primitivas dos primeiros séculos, eles faziam uma coisa que nós chamamos hoje de murmúrio. Que todos farão no mesmo tom, ninguém mais alto, ninguém mais baixo. O que significa isso? Quando a minha respiração terminar, a das outras pessoas vai sustentar o som. Eu vou tomar fôlego e vou respirar. Porque nós vivemos o espírito, o sopro. Então todos nós vamos fazer um único som, uníssonos, um sustentando o outro no mesmo tom. Me acompanhem. Os que conhecem, que já estão treinados, ajudem os parceiros. Mantenha o som. Prosekete detem de caiocinem imon me poiem em prostenton antropon prostute atenai autois edemerge miston o que parato patrimon to entois uranois odam poies elemocinem me salpices em prostensu os perroi hipocritai pois assim estais sinagogais caiem tais e mais romos doxas torsim hipoton antropon amém lego e mim apecou sim tom miston auton sude poiontos elemocinem me ignoto e aristera suti poie dexia su opose suen elemocine ento crypto kai o pater su oblepon ento crypto apodosei su. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens.
verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompense. Podem parar devagar. Podem espreguiçar-se. Acender as luzes. Legal? Bom, não? Só que eles faziam isso em pé. É bom que ninguém dorme. Esse é o texto grego, né? Onde a gente encontra as informações necessárias para a gente discutir o texto. Então ele começa assim: tende cuidado, para você quer ter, né? Seja cuidadoso, ou seja, observe, fique atento, né? A sua justiça, né, de Caio-Zinem, você vê que não começa o texto com esmola, né? Tá vendo? Para não fazer as vossas boas obras, está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele segue o texto francês do Saci. Em grego está escrito o quê? A sua justiça. Aquilo que torna você conhecido como homem justo naquela sociedade. Para os judeus da época, o que era um homem justo? Era um homem que orava, um homem que jejuava e um homem que dava esmolas. Então você vai ver que Jesus vai falar das pessoas que fazem jejum e mostram que estão em jejum, ou que oram e mostram que estão orando. E aqui as pessoas que dão esmolas, né? Elemoisne, e que mostram isso para as pessoas. Então, que a sua justiça também, no Evangelho, tem uma questão um pouco delicada, né? Que ela sempre vai significar o quê? O homem justo, o homem reto. Então, Jesus, de alguma maneira, ele está fazendo um jogo de palavras, porque para aquele povo com o qual ele fala, justiça é você orar, jejuar e dar coisas, praticar boas obras, certo? Mas justiça para Jesus é o quê? É você ser o quê? Reto, elevado. Ter uma condição de ascese, de verticalidade, né? Onde você está em contato verdadeiro com o sagrado, com aquilo que é infinito. Então, justiça no Evangelho é sempre o quê? Não é você ser justo com as pessoas, é você viver uma vida de integridade na mente divina. Ou seja, a vontade de Deus, a mente de Deus se expressa através de você. Por isso que para essas pessoas que vivem nessa intimidade com o sagrado, o jejum, a oração e o dar, né, ao outro é uma coisa comum. Para as pessoas que não vivem nisso, elas têm que forçar essa ação, tá certo? Então, existe um movimento daqui para cá e um movimento de onde? Daqui para cá. Como as pessoas se confundem? Quando você faz o bem, faz boas obras, isso é uma conduta o quê? Ética. Que exige sempre o quê? Sempre que envolve ética, a gente pensa eticamente para poder fazer o quê? Uma ação adequada, uma ação justa, não é isso? Então, a ética sempre pressupõe o quê? Um agir. E sempre pressupõe um agente moral, livre, para poder escolher. Então, não posso pedir uma ação ética para um cachorro. Eu posso treiná-lo, mas eu não posso o quê? Exigir isso dele. Eu posso pedir isso e esperar isso de quem? De um humano. Então, o cristianismo tem muito a ver com isso. Porque os cristãos, nessa época, eles têm uma vida, sim, estritamente ética no seu agir. E isso faz uma diferença absurda com a população, onde eles estão inseridos. Okay? Então, ação ética. Existe uma questão no cristianismo que a gente chama de ontos. Sabem o que é onto? É ser. Tá?
vem do Om, do sânscrito, né? Que é a força que cria todo o universo. Que em grego, Om vai ser o quê? Ser. Então, ontologia é o estudo do quê? Do ser. Então, quando você pensa o cristianismo do ponto de vista ôntico, você está falando do quê? De um ser, né, que se derrama. Uma compreensão de si mesmo como ser. Esse ser, ele vai fazer o quê? Quando você vive nesse ser, para Jesus isso é o quê? De quê? De kaiosine, justiça. Tá? Quando você olha desse lado e vê uma pessoa, né, fazendo o que é correto, você vai dizer que ela é uma pessoa o quê também? Justa. Né? Ela também é uma pessoa justa. Existe uma diferença entre essa de quê e esta de quê? Eu tentei aqui, olha, assim, para eu não me perder, porque eu sempre me perco. 6h15, tá bom. Existe uma diferença entre essas duas coisas? É de quê e de quê? Jesus está falando de uma coisa muito interessante. Porque o que está em jogo não é o que você faz, não é a obra, mas é o quê? O quê? O que você é. Quem está ali fazendo, não é verdade? Tem uma questão ôntica, tem uma questão do ser, de quem faz. Porque nenhuma ação é feita automaticamente. É uma ação feita a partir de uma identidade que eu tenho acerca de mim mesmo. O que me leva a fazer esta ação e não esta ação? Concordam comigo? Olha que coisa curiosa, que eu queria levar vocês a entenderem, mão esquerda, mão direita. Tá certo? Aqui, esta ação, uma ação certa. Eu vou lá e ajudo uma pessoa. É uma ação correta? Eticamente correta? Dentro de determinados parâmetros, sim. Então, mas quem fez a ação? Eu, Luiz Mário. Luiz Mário, eu estou identificado com quem? Com o meu corpo, com a minha mente. Eu quero ser bom. Não quero ser bom? Eu quero ser bom, eu quero ser um cara legal. Eu quero tirar uma foto, quando eu desencarnar, com o doutor Bezerra de Menezes, Joana de Ângelo e André Luiz. É o meu sonho de consumo. Pô, por que não? Não é uma boa ambição? Eu estou lá desencarnando, quem aparece? Já, primeiro selfie, eu já pego o celular, esperando, já pego assim, o doutor Bezerra, já calculo tudo e pá, tiro a minha primeira selfie no mundo espiritual. Que legal. Porque quem está recebendo a recompensa? Eu. Porque eu tenho um sentido, eu quero um retorno para quem? Para mim. Quem? Luiz Mário, certo? É nesse sentido, tá? Com o sentimento de eu faço o quê? Uma ação justa, o bem. Mas esse mesmo sujeito aqui, que faz o bem, é interessante. Ele também pode fazer o quê? O mal. Ou não pode? Pode. Por isso que eu preciso do quê? De uma ética. De um treinamento ético. Para eu poder agir. Então, por isso que eu dizia logo no início, é melhor eu ser um ego virtuoso do que ser um ego vicioso. O quadro já está se assemelhando à minha mente. Vocês estão acompanhando? Tudo bem? Ok. É uma bagunça. Improviso, porque eu não ia falar nada, não tinha menor. Eu fiquei assim, quero que eu vou falar para esse povo esquerda e direita. Esquerda e direita é comando militar. Mas olha que interessante. Esse ego é a mesma coisa que esse ser? Tirar o 100%. O ser? Não. O ego é um construto na sua mente. A gente sempre pergunta se alguém, as pessoas já sabem. Você é um eu que pensa ou você é um pensamento sobre o eu? Isso que você chama de eu. O que é seu ego? Você sabe o que é seu ego? Você não tinha quando você nasceu. Ele foi construído. Se ele foi construído, ele não estava lá. Então, o que é o ego? É um construto psicológico, onde o meu cérebro é preparado para isso, o meu corpo recebe um nome e eu acabo referenciando aquele nome a o nome que deram,
esse nome, Luiz Mário, é meu ou é do corpo? É do corpo. Mas eu, desatento, acabo achando que eu sou quem? O Luiz Mário. Não é verdade? Então, aí eu começo a funcionar como o quê? Como ego. É interessante, quando você vê as pessoas funcionando no modo ego, elas estão sempre como? Elas veem um mundo sempre fragmentado. Porque o ego, ele faz uma oposição entre eu e o quê? E o mundo, o outro. Por isso, o sentimento de eu. O sentimento de eu é importante? Importantíssimo. Porque graças ao meu sentimento de eu, a ideia que eu tenho de mim mesmo como um eu, separado, me permite fazer a pergunta. Qual a pergunta? Quem sou eu? É fantástico. Eu não tenho ego para me identificar com ego. Eu tenho ego para poder o quê? Observando o mundo, vendo que eu sou diferente de você em algum aspecto, com uma biografia diferente, uma história diferente, estou separado de você corporalmente, tá? Eu posso suspeitar que vocês todos são mundo e eu sou o quê? Um sujeito. É assim que se dá para mim. Essa mesa, alguns dirão assim, ela não é um sujeito, ela é só o quê? Um objeto. Mas quando eu olho para o seu corpo é o ser ou é o objeto? É um objeto. Os meus pensamentos, eles são o ser ou eles são objeto? Objeto. Porque são objetos. Tanto é que eu construo pensamentos. E eu removo pensamentos. E emoções? É o ser ou são objetos? São objetos. Tanto é que suas emoções mudam. Elas não estão, aparecem e desaparecem. Estamos seguindo juntos? Tá? Esse é o problema do sentimento de eu, de você se identificar com o quê? Com o ego. E o ego sempre será o quê? Ou virtuoso, ou vicioso, ou um misto dos dois. O que gera muitos conflitos, as pessoas têm os problemas. Algumas pessoas se tornam muito virtuosas, excepcionalmente virtuosas. E você vai dizer que elas são muito legais, gente boa. Não? Mas, se você for observar a pessoa funcionando, ela sempre tem um sentimento de quê? De eu envolvido. Até pessoas religiosas. Muitas pessoas religiosas que só fazem o bem, desejam bem, pensam bem, elas acabam o quê? Com um sentimento de quê? De orgulho, de vaidade espiritual. Aí você espera que aquela pessoa tenha um comportamento sempre santo, aí daqui a pouco você vê quando ela é obstaculizada de alguma maneira, quando ela é contrariada de alguma maneira, aí você vê um demônio brotar dali. Veio de onde? Daquela pessoa tão virtuosa. Aí o sujeito, ele é muito paciente, muito humilde, muito humilde, até que ele fica o quê? Orgulhoso de ser humilde. Isso é próprio de quê? Então, ego virtuoso que faz o quê? O bem. Certo? Que também, eventualmente, pode ocorrer aonde? No mal. Esquerda, direita e esquerda. Nós temos o quê aqui? Uma dualidade. Nossa estrutura de eu, que se opõe ao mundo, pressupõe um eu em oposição ao mundo. Um sujeito em oposição a quê? A objetos. É sempre assim. Pode observar sua mente funcionando, a mente das pessoas próximas de você. Será sempre assim. Isso dá confusão? Uma confusão diabólica. Quer ver? Põe dois egos se relacionando. Um esperando alguma coisa do outro. Eu quero isso de você, a minha expectativa é essa, eu tenho essa expectativa, você me frustrou, me decepcionei, eu não gosto, eu não quero, eu te abandono, eu te largo, não, você não pode fazer isso, você tem que fazer dessa maneira, não, mas eu te dei isso é tudo função de onde? A pessoa vem aqui, deixa uma fortuna aqui, ajuda todo mundo, aí chega um momento, a Araci não pode atender, ela assim, mas eu fiz isso, eu fiz aquele outro. Quem é o demôniozinho? A pessoa é boa? É boa. Ela tem um agir ético? Tem. Mas, quando foi contrariada, você viu que essa função levou o indivíduo para onde? Para um outro polo. Um polo onde ela está fora do quê? Do ser. Então, o que Jesus vai dizer aqui?
Tende cuidado, né, de que a justiça, você lembra que eu falei da outra vez? O não em grego, yuk, tá? É o quê? Pode virar assim? Yuk. Não. Não faça essa justiça, poien, fazer, né, diante de quem? Em prosen, tom, antropon, diante dos homens, né, para serdes teatenai. Essa palavra teatenai em grego, né, vai gerar uma outra palavra, sabe qual? Teatron. Teatro. Porque teatenei é o quê? É você ser exposto, visto, contemplado, admirado. Então, quando você vai ao teatro, você vai para quê? Para ver o ator funcionar. Não é isso? Uma grande performance. Por isso, também a palavra hipócrita nesse texto. Porque os atores de teatro grego usavam o quê? Uma máscara. Então, existia a comédia, existia a tragédia grega, existiam máscaras adequadas para a performance dos atores. Jesus está cutucando as pessoas? Está cutucando, ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele está questionando a ação das pessoas que nasce de um sentimento de eu, que a sua justiça, né, não seja feita para ser o quê? Admirada, observada, aplaudida, né, e torne você uma pessoa famosa pelo seu bem fazer. Porque o objetivo não é esse. O objetivo é a obra em si. Então, né, existe um agir ético. Existe o quê? Uma compreensão do ser em si. Ok? Então, quando isso aqui é uma condição necessária, isso aqui é uma causa suficiente. Porque esta pessoa que age com esse sentimento, ela em algum momento pode até, na sua bondade, né, usá-la para fazer o quê? Uma maldade. Isso existe. Então, em organizações religiosas, isso é bastante comum. As pessoas mais cruéis, se vocês forem... Vocês não podem desencarnar sem ler um livro. Quer aumentar a lista? Então vou dar para vocês. A Assustadora História da Maldade. É um livro maravilhoso. Você vai ficar horripilado. E você vai ver que as maldades mais cruéis foram feitas por homens religiosos. Em nome de quem? De Deus. É impressionante. É impressionante. Que contradição. Que contradição. Isso nunca aconteceu nas casas espíritas. Eles queimam as pessoas, não no poste, mas aonde? Na imagem das pessoas. Porque você pensa diferente, tal. Bom, não vou falar dessas coisas. O fato é que você tem essa questão. Então, por que uma condição necessária? Kardec fala, fora da caridade não há salvação. E a caridade, caris, né, fazer o bem, a graça, a alegria, né, a doação, é uma condição e não o quê? Uma causa. Por que isso é uma condição? Essa ética, esse agir ético. Não natural. Porque você é movido por um ego que pensa sempre em quem? O ego está sempre pensando em quem? Em si mesmo. Por quê? Porque você precisa qualificar a sua mente para compreender o quê? O ser. Quando você compreende o ser, o seu agir passa a ser o quê? Natural. Por isso os espíritos dizem, logo na abertura da terceira parte do livro dos Espíritos, que as leis morais, elas são o quê? Naturais. As leis morais são naturais. Elas fazem parte da própria natureza. Natureza de quem? Do universo. E o universo é feito de quem? De ontos. Ele é feito do ser. Porque ele nasceu no ser. E do ser. E vive, e se desdobra onde? No próprio ser. Tá? Então, Jesus continua. Por elas,
para não seres vistos por ela, contemplados por elas. Não faça teatro. Porque não tereis a recompensa junto ao Pai. Ele usa a palavra miston. Miston é o quê? Legal. Miston vem do sânscrito. Misda, que é o quê? Pagamento. Que vai dar aluguel. Onde você está o quê? Alugando os seus dons, onde você está comercializando alguma coisa. Okay? É daí que vem a ideia de recompensa. Tá? Que está nos céus. Ou seja, o Pai observa a sua ação de onde? De Uranus, dos céus. Porque a Terra está onde? Mergulhada onde? Em Uranus. A palavra Uranus, ela não implica um céu em oposição à Terra. Uranus, para o grego, e o texto é grego, significa um céu que está onde? Isso aqui. Então o céu não está lá. O céu está aqui, me envolvendo, me penetrando. Porque eu respiro o céu. Porque a terra está onde? Debaixo do meu pé. Então eu estou onde? Estou no céu. Quando eu olho com atenção, o céu entra onde? Na própria terra. Então a ideia que eles têm de Uranus, é isso que é importante. Que ficou para a gente como céu, como uma dualidade, uma coisa longe. Quando o céu é o quê? Você está mergulhado nele. É um pai que vê a sua ação. E o que ele observa? Se você está agindo para ser visto ou não. Tanto é que o texto que vai se seguir a este é de você orar em secreto. Aí logo em seguida Jesus vai ensinar o quê? A oração do Pai Nosso. Você vê que a palavra cripto, né? Super-homem nasceu onde? Onde? Em Krypton. É um planeta o quê? Escondido. Por que o super-homem? O super-homem é maravilhoso, eu adoro esse super-herói. Vocês observem que todo super-herói da Marvel, da Comics, né, ele é um humano que põe uma fantasia para parecer o quê? Um herói. E o super-homem? Ele é um super-homem, nietzscheanamente falando. Ele é um super-homem que se disfarça. Qual é o disfarce do super-homem? É parecer o quê? Um humano. O super-homem é uma imagem, né, de Jesus, é uma imagem do ser que aparece no mundo para trazer aos homens a segurança. Você vê que o super-homem é amoroso, doce, seguro, não faz mal a ninguém. Não? Você vê toda a condição ética, né, do super-homem. O Batman não é sinistro. Batman, de noite é melhor você encontrar o super-homem do que, se você tiver em erro, torça para o super-homem aparecer. Né? E não o paladino da justiça, o Batman com o Robin, o Fred e todo mundo, a tropa toda lá. O Fred é o mordomo dele. Alfred. Fred. Eu conheci os dois. O caso de amor dos dois. Até que apareceu o Robin, aí... Né? Isso não é justo. Tá? Olha só. Onde é que eu estou? Guardai-vos de exercer, então, a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis o quê? O pagamento, a recompensa, junto de vosso Pai Celeste. É uma maneira de você não vai ter um miston. Qual é o miston? O miston, que também vai dar o quê? Um mistério. Tem uma coisa escondida aqui. É não ser visto, significa o quê? Que não existe o quê? Vocês já viram? As pessoas que fazem coisas, normalmente elas querem o quê? Mostrar que fizeram. É um show, quer mostrar. Não é? Um ator quer mostrar. Não é muito mais fácil você encontrar pessoas que estão sempre expostas com o sentimento de eu? Vocês já repararam isso? Pessoas com muita exposição, com muito poder, com muito talento. Não é? Isso aqui é mais sensível em algumas pessoas que não vivem a sua dimensão ôntica, sua dimensão transcendental. Então, olha aqui. O ego
produz o ser? Não. Por você ser o ser, é possível que exista o ego? Sim. A possibilidade de existir o ego está onde? No ser. Mas o ego é só ego, é um construto. Ele nunca vai se tornar o quê? O ser. O ser você já é. Então você tem que escolher de onde nasce a situação. Se é do seu sentimento de eu ou se ela provém de onde? Da causa necessária e não da condição, da causa suficiente, não da condição necessária. Porque se não existir o ego nessa história, o ser que eu sou é o ser que você é. E então eu serei capaz de amar o próximo como a mim mesmo. Porque para onde olhar, o que eu verei no mundo? O quê? Eu não verei o mundo como uma oposição ao meu eu. Eu verei o mundo como o quê? Como uma manifestação do ser que eu sou. Logo, o mundo não está fora de mim. O mundo e eu somos um. Assim como eu cuido da minha pupila, Jesus vai dizer. Você cuide do outro como você cuida da própria pupila. Cai alguma coisa no seu olho para ver se você não corre no oftalmologista. Então, Jesus está sugerindo que a sua ação deva nascer de onde? Do ser que você é. O ser que você é produzido ou você já é? E o ego? Ele é produzido. Tanto é que bebê nasce com ego ou sem ego? Sem ego. Então nós podemos descartar a nossa ilusão acerca do ego? E o que restará? O ser que eu sou, agindo num corpo que pode produzir muitas ações. Ações egóicas ou ônticas. Se o ego não pode produzir o ser, o ego, sendo bom, virtuoso, fazendo o bem, ele pode se tornar bom? É uma pergunta. O que vocês acham? Não. Não. Tanto é que o menino chega para Jesus e pergunta assim, o que eu preciso para ser perfeito? Não? E ele chama Jesus de quê? Bom mestre. Tá? Agathos, didáskalos. Tá? Bom mestre. Jesus diz o quê? Bom é o Pai. E no outro, ele está dizendo, bom é o um. Jesus diz assim, bom é o um. Não o dois, o um. Theos. Isso. Quem é bom? Deus é bom. Então, fazer o bem me torna bom? Não. Mas se eu compreendo o ser que eu sou, que tipo de ação pode surgir de mim? Apenas amor, o bem. Porque ela vem de onde? Do ser. E o ser é o quê? Bom. Então toda a bondade que nasce das suas mãos, da sua boca, do seu olhar, do seu escutar, se ela é proveniente, né, do silêncio, da ausência do seu sentimento de eu, ela veio de onde, então? Você. Toda a bondade pertence a quem? A Deus. Se eu achar que eu sou bom, eu sou o quê? Ladrão. Eu me apropriei da autoria daquela ação que pertence a quem, em verdade? A Deus. A bondade é dele. Quando você perdoa alguém, quem perdoa? É Deus que perdoa. Em quem? Em você. Quando você elimina de você, quem? Então, quando você tem uma encrenca com alguém, por que você tem uma encrenca com alguém? Adivinha? Porque você está funcionando no modo ôntico, pneumático, espiritual, ou no modo egóico, mesmo que você pertença a uma religião. Você está funcionando em que modo? Aí você tem dificuldade de perdoar? Aí Jesus diz para você, não 7, mas 70 vezes 7 no mesmo dia. Complicou? Complicou. Um cara com ego consegue? Ele vai ficar contando. 1, 2, 3, 4, 5. 491, aí ele segue o texto. By the book. Não. Agora eu te pego, vou arrancar a tua cabeça. Certo? Porque você deu. Está no limite. Né? E Jesus está ensinando o quê? O não limite. Ele está ensinando a inofendibilidade. Portanto,
Se você realmente tem dificuldade com alguém e quer perdoar, perdoar é uma ação, é um agir ético? Que nasce do ego ou do ser? Do ser. Então, como o ser pode agir em mim? Quando eu elimino a ideia de que eu sou o quê? Um eu separado. Um eu que não poderia ter sido ofendido. Um eu que não poderia ter sido subtraído. Um eu que não poderia ter sido enfrentado. Porque enquanto existir esse eu teria dificuldade de perdoar? Sim. Mas se eu eliminar esse sentimento de eu, quem aparece lá? Ou eu estou aqui. Aí você olha assim para o seu adversário e você é capaz de quê? De amá-lo. E Jesus dirá o quê? Duas coisas. Não há amor maior do que aquele que dá a vida por um amigo. E ele vai dizer aqui também no Sermão da Montanha: orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Como eu posso amar o inimigo? Como é que um ego pode amar o inimigo? Vocês acham isso possível? É impossível. Para você amar o inimigo, aí você vai dizer assim, você é um inimigo, mas não convive com ele. Opa, temos um problema? Não, nessa encarnação, eu vou parar de falar mal dele. Na próxima, quando ele vier na mesma calçada, eu só atravesso. Né? Na outra, eu continuo na próxima. Eu vou de encarnação em encarnação, eu fico na mesma calçada. Eu dou bom dia na outra encarnação. Na outra encarnação, eu faço o quê? Além de cumprimentar. Eu pergunto, como você está? E passo direto. Aí na outra encarnação. Porque eu estou o quê? Melhorando. Qual é a solução que Jesus dá? É uma solução pneumática. Pneuma em grego é o quê? Espírito. Tá? Dá pneu. Pneu que tem no teu pneu? Espírito, sopro. A solução de Jesus é ôntica. Porque quando a ação vem do ser, ela, cara, é maravilhoso. Resolve tudo. Quando você faz qualquer produção, mesmo boa, a partir daqui, você sempre vai ter o quê? A tensão entre uma coisa e outra. E Jesus continuará. Eu estou para terminar. Até que ela me deixa relaxado. Você Iraci, eu já estava... A boss só fica assim, eu já pego energia. Ela está ali, tranquila. Não? Quando deres esmola, tá? Não toques a trombeta diante de ti, como fazem quem? Olha lá o teatro. Os hipócritas. Os que têm máscara. Os que mostram uma coisa, mas são outra. Se eu mostro uma coisa com o meu agir, com uma outra intenção de ser visto, eu sou o quê? Para Jesus, um hipócrita. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que estar unido, eu tenho que estar alinhado. Mas, cara, eu estou fazendo bem. Não basta? Como isso é uma condição, o agir ético é uma condição necessária, isso prepara minha mente para diminuir o meu sentimento de quê? De eu. Aí eu posso entender o Evangelho, que fala de quem? Do ser, de Teos, de Deus. Tá? Aí Deus pode habitar em mim. Eu preciso, se eu sou egoísta, eu vou entender o Evangelho? Eu vou ser um cristão? A gente estava comentando aqui, João, um capítulo de João. Sereis conhecidos, por muito amardes uns aos outros. Um cristão é conhecido por muito amar o outro. Quem é o outro? O si mesmo. O ser. Desculpa. Porque, onde está? Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Quando eu faço para ser visto, contemplado, e as pessoas admiram, o que já aconteceu? O meu regozijo. Então, eu já fui satisfeito. Ele vai dizer, ele vai concluir. Tu, porém é quem? O discípulo dele, que o segue, que compreende a dimensão ôntica, pneumática. Tu, porém, ao dares esmola,
eleimosinê. Quando a gente ora aqui, a gente canta o quê? De sábado, no início da tarde. Jesus Christus, Kyrie eleison. Eleimosinê é o quê? É uma ação de misericórdia. É uma ação onde eu amparo, onde eu aproximo o outro e acolho o outro. Isso é o quê? Uma esmola. Não é dar alguma coisa. É sempre o quê? Compartilhar o ser que você é com o outro. Isso é a misericórdia. É ter coração para a miséria, o sofrimento, a dor. A incapamize é o que em grego? Olha que interessante. Cardia, coração. E misê? Vai dar miséria. A misê é amar menos. Eu tenho coração para os que amam menos. Então, ele dirá, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita. Quando a esquerda sabe o que faz a direita, é ignorar. Ignoto. Né? Ele está falando, não saiba a esquerda o que faz a direita. Você já viu uma mão saber o que a outra faz? Então, o que significa essa expressão? Uma mão saber a outra. É eu estar dividido em quê? Em dois. Eu ter uma ação que nasce de um sentimento de quê? De dois, de dualidade. Então ele fala, não saiba à esquerda o que faz à direita. Que a sua ação seja o quê? Nascida do ser e não da dualidade do ego. Acompanharam? E ele dirá então, ele vai concluir, né? Para que a tua esmola, né? A tua misericórdia, o bem que nasce, né, de você, em secreto, porque o outro foi visto, agora é cripto, tá certo? Um é teatro, e esse aqui é o quê? Cripto. Cripto por quê? Porque quando o outro olha, Luizmar, então eu não posso ir no seja, porque todo mundo vê. Você não pode fazer a pergunta? Pode. É isso que Jesus está dizendo? O que é cripto? O que é o segredo? Porque você não tem o quê? Um segundo ali operando em você. Então, isso fica como? Se existe uma unidade. Se existe um, existe a possibilidade do outro saber alguma coisa? Não. Não saiba a esquerda o que faz a direita. Então, eu faço em segredo. Que segredo? Qual o segredo? De onde vem a ação? Porque você vê o ser andando por aí? Não, mas você vê quem andando por aí? Uma porção de gente com ego. Mas o ser você não vê. Então, essa oração, essa ação em secreto, em cripto, ela é a ação que vem de onde? Daquele que você não vê. Você vê como? Como você vê o ser? Na ação. Naquela esmola. Porque aquela pessoa, em nenhum momento, fez aquilo para ser vista. Então, ela não estava agindo, né, dentro de uma condição necessária. Ela estava agindo como uma causa, a partir de uma causa suficiente. Porque onde Deus está, e você está alinhado a Ele, tudo que Ele faz, né, tudo que você faz, vem de onde? Dessa dimensão. E Jesus dirá, portanto, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, olha que interessante. Se você vive nesse secreto, quem está te vendo? Deus, tá certo? Que você está nessa dimensão onde? Ele vê. E o que ele faz? Tá? Ele te apodoxei. É diferente da recompensa lá de cima. Lá, ele usa primeiro uma palavra o quê? Pagamento. Aí as pessoas escutam. E lá no final, quando Jesus fala que a esquerda não sabe da direita, que tipo de recompensa o indivíduo usa? Você vê que em grego eles vão traduzir o quê? Recompensa e recompensa. Aqui é outra palavra. O que significa a palavra? Acolhimento. Ele te acolherá, tá? Ele dará assentimento, né? Aprovação. Ou seja, esse acolhimento
o resultado de uma ação que nasce do ser é o quê? O acolhimento no próprio ser. Felicidade. Entenderam? Não sabe a esquerda, o que faz a direita. Vivam a dimensão crística, né, do espírito que você é, que é eterno. Ainda tem 5 minutos? Ela me deu a 10 minutos isso aqui. Muita paz para vocês.